Boa noite, bem-vindos a mais uma aula da Organização Financeira na Prática. E hoje a gente vai ver o segundo pilar do método que eu utilizo de organização financeira. Na semana passada, a gente viu o primeiro pilar, que é visibilidade, e essa semana a gente vai ver controle. Então, a gente vai falar do caos ao controle, como assumir o comando da sua vida financeira. E na próxima semana, segura porque é spoiler. No final dessa aula, você vai ver do que nós vamos falar, que é o terceiro pilar deste método. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente falou de visibilidade. E por que a gente falou aqui de visibilidade, né? Qual a importância desse pilar dentro da organização financeira? Porque ver para onde o dinheiro vai é uma coisa, né? Então, ter clareza, ter visibilidade, saber quanto você ganha, quanto você gasta, para onde está indo o seu dinheiro, isso é muito importante. Porém, tem uma coisa ainda mais importante, que é só ver não resolve. Então, você olha essa foto aqui do lado, né? Ele está vendo ali o mapa, mas ele não sai do lugar, ele está ancorado ali. Percebe que ele está ancorado? Que ele não está indo para lugar nenhum? A correnteza aqui, ó, tá parada. Por quê? Ele tem um mapa, ele está vendo, mas se ele não sabe aonde ele quer chegar e ele não tem como controlar isso, ele não está à frente do leme do barco dele, ele não controla para onde ele vai, ele não tem rumo, não adianta nada. Então, agora a gente vai ver qual é o grande erro. O grande erro aqui, para você começar a tomar controle literalmente sobre as suas despesas, sobre a sua organização financeira, é saber quanto você ganha, saber quanto você gasta e mesmo assim você continuar no caos. Esse é o grande erro. E por que isso? Você tem visibilidade, mas você não tem controle. E é isso que a gente vai mudar hoje nessa aula. Então, como que a gente entra com o nosso controle financeiro? Então, ele está vendo ali o mapa agora, e antes ele só tinha visibilidade, tinha até uma bússola na mão, mas ele não sabia o que ele tinha que fazer, até que ele assume o leme. Ele assume o leme do barco, ele assume o controle financeiro da vida dele. E isso é controle financeiro, é decidir antes de gastar. Porque controle não é só anotar e depois, né, só anotar depois o que você gasta. E, na verdade, o controle é escolher antes. Então, eu sei quanto eu vou gastar no supermercado, eu sei quanto eu vou pagar de contas nesse mês, eu sei quanto eu vou pagar de contas nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, eu sei exatamente quando vai aumentar meu aluguel ou minha parcela, eu sei exatamente quando eu tenho que iniciar as despesas da escola do meu filho. Então, isso tudo é controle, não é só ter visibilidade. Uma coisa é eu saber que em algum momento do ano eu vou ter que pagar matrícula, eu vou ter que pagar a festa do meu filho, eu vou ter que comprar um presente, tem aniversário da minha mãe, tem Dia das Mães, tem Páscoa, eu vou ter que comprar uma geladeira nova, isso é visibilidade. Outra coisa é o controle, é tomar a decisão, é escolher. E tem muita gente que fala assim, muito educador financeiro que fala que você não tem que anotar tudo que você gasta. Eu sou exatamente o contrário. Eu faço meus alunos e mentorados anotarem tudo que eles gastam. Quando você anota tudo que você gasta, é que nem você fazer dieta. Muitas vezes, quando você está começando uma dieta, o que a nutricionista pede para você fazer? Anotar tudo que você comeu durante o dia, né? Ela tem lá, ela te fez uma dieta, café da manhã, almoço, lanche e janta, mas ela pede para você anotar o que você comeu. Aquilo não é à toa que ela pede, porque na próxima consulta com ela, ela quer saber não só se você está seguindo ou não a dieta que ela passou, mas também se o que você está comendo está colaborando ou não para perda ou não de peso. E eu falo para os meus mentorados, anotem, tem gente que fala, ai, você não vive olhando para o retrovisor, porque senão você está olhando para trás. Se você não entender para onde está indo seu dinheiro, ou para trás, você não vai saber tudo que está compromissado para frente. Então, vou dar um exemplo disso. Se você não anota que você fez uma compra de 10 vezes de R$ 40 por mês, você comprou uma bolsa lá de R$ 400,
mas você pagou em 10 parcelas de 40. Aí você fala, não vai nem doer, né? Porque é só 10 parcelinhas de R$ 40. Só que se você não colocar esses 40 todos os meses na sua planilha, você vai esquecer que você tem aqueles 40. E você vai acabar gastando 40. Só que no mês que vem não vai ser 40, vai ser 80. Porque você já tinha comprometido 40. Isso é ter controle, tá, gente? Então, você precisa, sim, anotar os gastos. Mas é só isso, Maísa? Não, não é só isso. Você também precisa escolher antes. Eu posso comprar essa bolsa? Eu devo comprar esta bolsa? Eu devo comprar agora? Eu preciso comprar agora? Isso é decisão. E quando você decide, você controla. Entende a diferença? E é isso que a gente vai ver aqui nessa aula, tá bom? Outra coisa importante, que é um outro erro muito comum, o que a maioria das pessoas faz? Ela descobre depois, ajusta depois e sofre depois. Quando? Quando o cartão chega, quando vira o mês e ela vira no vermelho. Então, como que você só pode descobrir depois uma coisa que você fez? Porque você não anotou, você não cuidou, você não olhou para o seu orçamento, você simplesmente foi lá e fez. Depois eu vejo isso. Aí, quando você for ajustar o seu planejamento financeiro, já foi. Já foi, já gastou. Já perdeu dinheiro. Então, cuidado. E aí, qual o terceiro ponto? Você fica sofrendo. Ai, meu Deus, não devia ter comprado aquilo. Ai, meu Deus, será que era o momento de comprar? Ai, meu Deus, será que eu não podia fazer outra coisa com esse dinheiro? Agora, gente, você já fez. E mesmo assim, tem gente que sofre. Mesmo assim. Eu, por exemplo, para comprar alguma coisa cara, eu penso, repenso, penso de novo, faço conta, boto no planejamento, tiro do planejamento, faço uma simulação, tiro da simulação, faço um monte de coisa. E mesmo assim, tem coisas que eu compro cara que eu acabo sofrendo. Imagina quem não faz isso, simplesmente age por impulso e acaba gastando sem pensar. Não adianta. Tomar controle financeiro da sua vida é primeiro decidir, depois fazer, tá? Isso é controle. E aí, o que muda o jogo? O que muda de vez o jogo para você? Olha lá, ele com uma bússola e um mapa, planejando o mês, priorizando e definindo limites. Agora sim, ele está à frente do leme. Ele é o capitão do barco. Ele sabe o que ele tem que fazer. Então, controle, gente, nada mais é do que planejar o mês, e eu digo para vocês, planeje pelo menos os próximos 3 meses, os próximos 6 meses, atualize por quarter, atualize por semestre, mas não deixa muito tempo para frente, sempre tem que olhar o seu planejamento, tá? Segunda coisa, defina limites. Sabe o delivery que você diz que não gasta e quando você olha lá no seu cartão de crédito mais o seu extrato, você gastou 500, 600 reais pedindo lanche, pedindo pizza, pedindo isso, pedindo aquilo? Então, defina limites. Então, quanto eu vou gastar de delivery por mês? 300, 400 reais. Quanto eu vou gastar de Uber por mês? Tantos reais. Quanto eu vou gastar de streaming por mês? Tantos reais. Tudo que é variável, você tem que colocar um limite. Até conta de energia, conta de água, supermercado, feira, padaria. Tudo que é variável, se você não tiver um limite, você vai ultrapassar o limite, tá? Terceira coisa, priorizar. Será que eu preciso dessa bolsa agora? Meu liquidificador quebrou, estou precisando trocar o copo do liquidificador. Ai, mas essa bolsa é tão bonita. O que é prioridade para você? Você tem que priorizar, gente. Mas depois não sofre. Por quê? Porque você está tomando uma decisão. E quarto item, e tão importante esse item, mas tanto, eu falo para vocês aqui esse item desde o primeiro dia. Aprender a dizer não é libertador em finanças pessoais. É libertador. Outra coisa que eu falo para vocês desde o início da aula das aulas, né? Quando eu comecei essas aulas, aprenda a dizer não. Dizer não é libertador. Você precisa aprender a dizer não. A não a você mesmo, não aos seus impulsos, não às suas vontades.
aquela bolsa é tão bonita, todo mundo tem aquela bolsa, mas eu preciso realmente daquela bolsa? Se eu não preciso, gente, diz não, passa reto, continua andando, finge que não viu e vai embora. A vontade vai passar, porque aquilo não pode ser prioridade para você. Tem outras coisas que você precisa priorizar, tá bom? Então, ó, vamos passar aqui, ó. Planejar o mês e os meses seguintes, definir limites, principalmente do que é variável, priorizar e dizer não. Isso muda o seu jogo e aumenta o seu controle, tá bom? Exemplo prático. Então, vamos ver ali a imagem, né? Se você tem R$ 1.000 livres hoje no mês, mas você não decide antes para onde vai esse dinheiro, ele simplesmente desaparece. Então, você está olhando na imagem aqui, o que ela está fazendo? Ela tem uma meta ali estabelecida, ela está colocando dinheiro ali na meta, e a arvorezinha de dinheiro ali está crescendo. Só que do lado esquerdo aqui, quando você tem os mesmos R$ 1.000, mas ele está solto, ele desaparece. Por isso que tem uma bússola ali, ó, mostrando para ela o caminho, o controle. Então, quando você estabelece metas, e a gente já falou de metas em outras aulas, a gente teve 4 aulas para falar só de metas. Volta lá nas aulas anteriores e vejam as aulas sobre metas. Se você não estabelece metas, esse dinheiro vai desaparecer da sua conta, porque se você não tem uma destinação para aquele dinheiro, você vai gastar com bobagem. Ele simplesmente desaparece, tá? Então, cuidado com aqueles R$ 1.000 livres, com R$ 100 livres, com R$ 200 livres, porque se você não mantiver esse dinheiro muito bem controlado, ele some, tudo bem? E agora pensa aqui comigo, quanto do seu dinheiro hoje já tem um destino definido? Desses R$ 1.000, ou R$ 100, ou R$ 15, ou R$ 50 que você achou por bem que vai começar a guardar. Você vai destinar para o quê esse dinheiro? Se você não tem um destino definido desse dinheiro, você vai guardar, você vai gastar. Para você guardar, você tem que dizer, olha, desses R$ 100, eu vou botar 25 numa reserva de emergência, vou comprar um fundo imobiliário de 25 para começar a ganhar um dividendo, nem que sejam centavos, mas eu começo a ganhar, e eu quero fazer uma renda passiva para passar a guardar dinheiro para pagar minhas contas no futuro, e R$ 50 eu quero fazer uma viagem com a minha família. Pronto, você já destinou e parcelou esse dinheiro. Cada parte desse dinheiro vai para um lugar. Isso é super importante, tá? Mas eu também quero que vocês respondam a segunda pergunta. E quanto deste dinheiro está solto? Está livre por aí voando na conta? E aí você fala assim, aquela bota, inverno chegando, a gente já está no outono, aquela bota tão bonita. Mas, ó, se eu comprar a bota, eu não vou juntar nem para reserva, nem vou começar meu fundo imobiliário para fazer renda passiva e pagar minhas contas, e nem vou conseguir viajar com a minha família. Ai, mas aquela bota é tão bonita, tá sobrando esse dinheirinho aqui. Pronto. Ó o dinheiro desaparecendo. Isso é falta de controle, tá bom? E eu queria que vocês entendessem com este mini exercício que eu falei agora, que viver dinheiro sem direção vira impulso. E dinheiro com controle vira resultado. Então, a gente vai falar o seguinte, ó. Para onde foi meu dinheiro? Quando eu não tenho os 2 pilares iniciais da organização financeira, zero visibilidade, mais zero controle, o meu dinheiro não tem direção, eu compro o que eu quiser por impulso. Eu compro café, eu compro bolsa, eu compro outro celular, eu compro o que for. Então, os 2 pilares iniciais, que é visibilidade e controle, eles têm que andar juntos. Você tem que saber para onde o dinheiro está indo e você tem que ter metas estabelecidas para controlar o seu dinheiro, evitando os impulsos. Mas, qual é a diferença que faz quando você tem controle e soma com a visibilidade? Agora você sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro, você tem controle sobre ele e isso começa a gerar resultado. Então, dinheiro com controle vira resultado. Dinheiro sem controle vira impulso. Compra que você não precisa, mas você fez, tá?
Essa é a grande diferença. E o que precisa ser controlado? Olha a planilha aí de novo. O que precisa ser controlado que eu venho falando nas últimas aulas? 3 coisas. As entradas, ou seja, quanto está entrando de renda, sejam elas quais forem. Todas as rendas você tem que colocar aqui. O seu salário, se você recebe algum benefício, se você recebe um aluguel de uma casa, um apartamento que você tem, se você recebe aposentadoria, uma pensão, uma renda extra que você faz, todo tipo de renda você tem que colocar na planilha, nas entradas. E as saídas, que é para onde está indo o seu dinheiro. Você sabe exatamente o que você está pagando com o seu dinheiro? E quem está recebendo esse dinheiro? Fornecedor, lojista, uma pessoa que te emprestou um dinheiro. Você sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro? E o terceiro, prioridade. O que é que vem primeiro? O liquidificador que quebrou o copo e eu estou sem, ou a bolsa que é o mesmo valor do copo do liquidificador? O que é prioridade para você? Ou guardar dinheiro para começar a gerar uma renda passiva que um dia vai pagar minhas contas? O que é prioridade para você? Se você não tem prioridade, você vai gastar o dinheiro com a primeira coisa que aparecer pela frente, tá? Outra coisa que eu venho falando para vocês em todas as aulas, visão mensal. Você precisa, antes do mês começar, você precisa saber quanto vai entrar, porque se você está fazendo seu planejamento financeiro, você já sabe quanto vai entrar. Você tem que saber quanto já está comprometido. Lembra que eu falei das 10 parcelas de R$40? Então, você colocou R$40 todos os meses até o mês que acaba a parcela? Não, então coloca, porque você já tem aquele valor comprometido. E outra, quanto sobra? Ou pior, quanto falta? Então, se está sobrando, quanto está sobrando? Se está faltando, quanto está faltando? Isso é prioridade para você. Tem que saber se vai faltar ou se vai sobrar. A gente chama essa sobra de potencial de sobra. E o que é o potencial de sobra? É tirar de tudo que você ganha as suas despesas e tem que ficar azul na sua conta. Isso é o seu potencial de sobra. É com esse potencial de sobra que, inclusive, a gente trabalha para quitação de dívida. E, para quem não tem dívida, para conquistar suas metas financeiras, tá? Agora, se está sempre faltando, você tem que olhar de novo o seu planejamento e estabelecer limites para as compras variáveis, saber o que você pode cortar, o que você precisa reduzir. Aí você tem que fazer todo um planejamento para que pare de faltar e comece a sobrar. E, por último, o que eu ensino? O que eu ensino? Não é só ver para onde o dinheiro está indo. Você precisa aprender a decidir o que fazer com este dinheiro. Você precisa saber, né? Esse dinheiro que eu vou receber das minhas férias, eu vou fazer o que com ele? Esse dinheiro do 13º, esse dinheiro que sobrou do meu salário, esse dinheiro que eu ganhei na renda extra. Tudo que entra, você precisa dar uma destinação, tá? Aqui, eu estou mostrando a minha figura aqui na versão Pixar com a Leia. Leia é a agente de inteligência artificial do meu app, que chama Controle IA. Então, eu desenvolvi, na verdade, eu dei a ideia toda, e o meu marido desenvolveu um app de organização financeira, que, inclusive, eu uso muito. Então, pelo WhatsApp, você fala com o WhatsApp, você pode dizer, controla IA, ou Leia, ou não precisa dizer nada, você simplesmente abre o WhatsApp lá na conversa com a Leia, e você fala, olha, gastei R$40 no supermercado, gastei R$1.000 no supermercado, gastei R$300 no posto de gasolina, e ele vai administrando para você. Você cria as categorias que você quer, transporte, alimentação, medicamento, saúde, educação, todas as categorias que você quiser criar, é super simples, e conforme você vai dizendo para ela qual é a despesa, ela já vai categorizando para você. Inclusive, você pode criar uma categoria de delivery, por exemplo, e colocar um limite nessa categoria, tá? Você pode criar suas metas financeiras, você pode fazer agendamento de compromisso, você pode fazer agendamento das suas contas fixas. Então, todo dia 10 é o pagamento do meu aluguel. Você já coloca no Controle IA que todos os dias 10 você precisa pagar o aluguel. No dia 9, a Leia já te lembra no WhatsApp que amanhã
tem o pagamento daquela conta. Você pode fazer isso com conta de luz, qualquer conta recorrente, é só dizer o nome da conta e a data de pagamento, que o Controle IA faz isso para você. Então, o Controle IA, ele já te dá os 2 pilares da organização financeira. Ele te dá a visibilidade, porque você sabe exatamente para onde teu dinheiro está indo, e o que está faltando e o que está sobrando, e para onde está indo, que é o controle, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você conhecer e acessar o Controle IA, tá bom? E na próxima aula, a gente vai falar do terceiro e último pilar do meu método de organização financeira, que é o que eu ensino para os meus mentorados. Então, a gente falou de visibilidade, a gente falou nesta aula de controle, saindo do caos para o controle, e na próxima aula a gente vai falar de direção. Não adianta nada você saber tirar seu extrato e olhar seu extrato, você controlar se você não tem direcionamento. Então, a gente vai aprender na próxima aula sobre direção. E aqui do lado, eu sempre falo para vocês, anote seus gastos, todos eles, todos, até o cafezinho, até a água que eu comprei, que eu estava com sede na rua, até a água que você comprou. Depois não vai precisar tanto, mas no início, para a organização financeira, você precisa anotar tudo. Ter metas claras, revisões semanais, se você não está acostumado a fazer planejamento e fazer orçamento, faça revisão semanal. Isso vai te trazer tranquilidade e você ainda começa a sua reserva de emergência. Então, é assim que eu começo a organização financeira, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa aula, porque a partir da próxima semana eu vou fazer, além de manter as aulas semanais, eu vou fazer aulas ao vivo aqui no YouTube, tá? E para você me seguir, aqui estão os meus contatos. Então, eu estou no Instagram como @maisac.lima, o meu e-mail, meu contato.maisalima@gmail.com, e eu tenho um podcast aqui no YouTube, que chama Estilo e Finanças, e a gente também está no Instagram com podcast, que chama estiloefinanças.podcast. Nesse Estilo e Finanças, a gente fala de como estilo e imagem, posicionamento está literalmente ligado com finanças. Então, não perca, assista, tem um episódio novo todas as terças-feiras, tá? Deixa qualquer dúvida que você tenha aqui nos comentários, eu vou respondendo, e a partir da próxima semana, essas aulas serão ao vivo aqui no YouTube. Um beijo, até a próxima aula.